amigo, amiga, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre e que possamos expandir nossa consciência junto ao seu evangelho de amor. Você já se perguntou qual a importância do dinheiro na sua vida? O que o dinheiro representa para você? O dinheiro é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Devo ter responsabilidade com o dinheiro ou não? São perguntas difíceis de responder, né, gente? São questões complexas diante de um tema aparentemente simples, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, é sobre o dinheiro, o nosso estudo, que está embasado lá no capítulo 57 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Eu sou da Rovere e eu te convido a vir comigo neste momento de estudo e reflexão com o Evangelho de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, primeira epístola a Timóteo 6:10. Gente, vamos dar uma lida então no capítulo de hoje. Na epístola a Timóteo, Paulo não nos diz que o dinheiro em si mesmo seja um flagelo para a humanidade. Várias vezes, vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate. Recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Nos movimentos do templo, aprecia o óbolo pequenino da viúva. O dinheiro não significa o mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade, dois fantasmas do infortúnio humano, se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que te deres, e ai de ti se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 57, Dinheiro. Graças a Deus. Então, gente, olha só, como nós podemos ver, o dinheiro ele é um recurso deixado à nossa disposição. Em princípio, é o resultado do trabalho do homem, do suor do homem, né? E representa a subsistência. Também pode significar a realização de sonhos, né? Dependendo do sonho. Na lição de hoje, Emmanuel
ele nos ensina que o dinheiro ele não é um mal em si, ainda mais se for resultado do esforço. Mas olha só, o uso dele é que pode significar a elevação ou a queda, principalmente se ele for obtido de modo ilícito. Então, dessa forma, a maneira como eu uso o dinheiro é que vai determinar se ele é algo bom ou se ele é algo ruim. Para ficar mais fácil da gente entender, vamos pegar como exemplo um carro. O carro ele é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende, né? Depende de como eu uso o carro. Se a minha condução, por exemplo, ela é agressiva, se eu não respeito os limites de velocidade, se eu não respeito o semáforo vermelho, os locais corretos para estacionar, se eu não respeito a faixa de pedestres, enfim, se eu não respeito as leis de trânsito, o carro se torna algo ruim, né? Veja que a loucura da minha direção, ela pode causar sérios danos, colocando a vida em risco. A minha vida, e o que é pior, né? A vida de outras pessoas, a vida de inocentes em risco. E na verdade assim, gente, nem precisa colocar a vida de ninguém em risco, né? O simples fato de eu estacionar num local proibido, numa vaga reservada, já torna ruim o uso do veículo. Mas olha só que interessante. Se eu dirijo o carro com consciência, com respeito, ele se torna um grande bem. Afinal de contas, ele me leva para o trabalho, ele encurta as distâncias, ele aproxima pessoas, ele pode prestar socorro, ele pode levar uma gestante à maternidade. Então, olha só, o carro, ele é uma coisa boa, se não desvirtuarmos o seu uso, né? Assim é o dinheiro, depende de nós. Nós não devemos pensar, olha que interessante, gente, que me ocorreu agora, nós não devemos pensar que o dinheiro é algo ruim, porque senão a gente corre o risco de bloquear ele na nossa vida. Porque a gente tende a bloquear tudo aquilo que é ruim, né? E bloqueando o dinheiro, a gente possivelmente pode bloquear todo o bem que faríamos com ele. Então veja, olha aí de novo, gente, a importância da reforma íntima, né? Pois na medida em que a gente vai conseguindo se melhorar, na medida em que a gente vai conseguindo compreender as coisas, adquirindo consciência, a gente vai ganhando maturidade e entendimento daquilo que é certo. Percebemos então, gente, que o dinheiro é uma baita ferramenta de evolução quando bem utilizado. Como o rico, né? Que usa o seu dinheiro para gerar emprego, para dar melhor condição de vida às pessoas, distribuindo capital, né? Colaborando para a circulação de bens que dão estrutura à nossa sociedade. Para fixar melhor o entendimento, vamos trazer o exemplo dos exemplos. Jesus. Naquela passagem lá do que está escrito no Evangelho de Lucas, quando ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Veja que ele disse aqui que é mais fácil, não que o rico não entra. Então nós temos aqui a simbologia de que é preciso colocar a vida espiritual acima da vida física, sem ficar pobre para isso. Né? Os ricos, eles são ricos por estarem sendo provados no bom uso da sua riqueza. A pobreza, ela nem sempre é sinal de elevação, mas a resignação que é demonstrada diante dela, sim. A forma como eu me comporto frente à pobreza é que vai determinar. Então, gente, é a conclusão do nosso estudo de hoje. O dinheiro,
ele é um bom recurso, especialmente se ele for ganhado com honestidade, usado com retidão. Mas ele não pode ser a meta principal da nossa vida. O dinheiro é importante, sim. Mas os nossos sentimentos, a nossa essência e principalmente o valor que nós damos ao ser humano, às pessoas, são muito mais importantes do que o dinheiro. Até porque o dinheiro a gente só pode usar aqui no plano material, né? Enquanto que os verdadeiros valores, estes sim, estes fazem parte do ser eterno que estou construindo agora. Que nós saibamos fazer uso desse bem com justiça, benevolência e beneficência, agindo com caridade para conosco mesmo e para com os outros. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.